Glória a Deus, glória a Deus. É bom estar de volta com todos vocês. Senti saudades. Ok, eu aceito as palmas. Vou tentar de novo. Senti saudades. Eu sei que tem uma boa resposta quando eu peço. Aí tem aplausos. Vocês foram abençoados pela pastora Liane e o pastor Lawrence nas últimas semanas? Sabe, deixa eu dizer algo. Estamos orgulhosos de ter alguém que pode preencher, certo? Com a palavra rema para aquela semana. E uma palavra da estação certa. Eu assisti os cultos enquanto estava de férias. Assisti todos. Não para encontrar falhas. Eu assisto para ser abençoado, para ser edificado, para receber. E fui abençoado com as pregações. Glória a Deus. Sabia que como pastor você não pode desligar o seu chamado, sabe, a responsabilidade que Deus te deu através dos anos. Quando eu olho para as pessoas nas minhas férias, eu vejo pessoas perdidas que estão procurando pelo Senhor e procurando por seu amor nos lugares errados. Eu vejo o mundo hoje glorificando a vergonha. Eu vejo o mundo hoje querendo seguir o seu próprio caminho. E eles acham que estão sendo progressistas, estão sendo modernos, que ninguém fez isso antes, mas na verdade eles estão regredindo, estão voltando para os tempos da Bíblia. Para os tempos de Abraão, para os tempos de Davi, até mesmo para os tempos dos juízes, onde a Bíblia diz: cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso está acontecendo hoje? Não é uma questão do que você diz, ou o que o governo diz, ou até mesmo o que o meu pastor local diz. O que importa é o que eu acho, como eu me sinto. Eu vou à igreja quando eu quero ir. Se eu não quero, eu não vou. Essa ideia na Bíblia, no Novo Testamento, sobre submissão, amar uns aos outros, nos reunir para contribuirmos juntos, é como se tudo fosse independente agora. Ninguém está pensando: para que eu nasci? Por qual propósito Deus me criou? Quando fui colocado no ventre da minha mãe, tinha um propósito. E cada um de vocês tem um. Se você quer viver apenas para si mesmo, vai se perder. Na verdade, para você viver a melhor vida, para viver uma vida gratificante, cheia de amor e paz, não inveje as pessoas famosas. Porque você não conhece a vida restrita deles. Pastor, eles voam na primeira classe, eles ficam nos melhores hotéis, mas eles não podem ir na praça de alimentação. Apesar da comida não ser muito boa, você pode ir para um restaurante. Você pode andar na rua, certo? E ninguém vai te reconhecer. Mas, pastor, eu queria ser reconhecido. Sim, no começo. Segunda, terceira, quarta vez. Depois vai ficar de saco cheio, eu sei. Eu já estive com celebridades famosas ao redor do mundo, meus pastores também estavam lá. E eu vi o medo deles de apenas tirar uma foto em público. Por causa de tudo que eles já passaram, todos os problemas legais, todas as mentiras. Veja, você nasceu com um propósito. Mas se você quer se destacar, se quer ser famoso para que todas as pessoas te reconheçam, veja, você deve estar dizendo: pastor, é porque você não é famoso, você não é reconhecido nas redes sociais. Mas, na verdade, esse é um assunto que eu tenho autoridade moral para falar. Não tem nada ali. Ser muito conhecido não é o que te dá propósito. Você não precisa ser famoso para ter uma linda vida. Existe beleza nas coisas pequenas. Muita gente admira uma majestosa montanha, mas não conseguem ver a beleza numa pequena flor naquela montanha. Não veem a linda flor em toda a sua beleza em uma árvore, mas conseguem ver a árvore. Não podem ver uma pedra preciosa,
que está alojada entre as rochas daquela montanha, mas admiram a montanha. Existe beleza nas pequenas coisas. Se você acha que a sua vida é insignificante, eu te digo que ela pode ser linda. Ter propósito. Você pode acordar com uma sensação de realização. Amém? Correr atrás de fama e fortuna não satisfaz. Eu sei disso. Amém? Se você é reconhecido e está usando isso para servir e abençoar, isso é gratificante. Mas ser reconhecido e ter um monte de gente correndo atrás de você porque você é famoso, isso não é. Vou te contar uma coisa que aconteceu quando eu estava de férias. Em uma certa noite, onde eu disse para minha família que eu queria apenas passear no parque, ficar sozinho, estava com eles o tempo todo e sentir de ficar sozinho, estava muito frio. Eu não queria que eles saíssem naquela hora e disse: eu vou fazer uma caminhada no parque. Eu não sei por que eu tive a vontade de caminhar e eu coloquei a minha máscara. Alguns lugares, como em Singapura, já é um hábito para nós. Amém? E nós cumprimos a lei. Até mesmo no exterior ainda cumprimos a lei. Certo? Eu coloquei a minha máscara, era um parque. Mas coloquei minha máscara. Na verdade, não precisamos usar máscara no parque. Mas coloquei a minha e sentia que me aquecia naquele tempo frio. Então coloquei a minha máscara. E ali sozinho, naquele parque, eu respirei aquele ar fresco. Depois decidi me sentar por um tempo, eu já tinha andado por ali, fazendo minha caminhada, meu exercício. Então decidi me sentar em um banco, aquele tipo de banco que o Forrest Gump se sentava. E estava muito tranquilo naquela hora, não tinha muitas pessoas na rua. Eles geralmente estão ali mais cedo, na noite, mas já era tarde. E eu me sentei ali e tinha algumas pessoas passando, algumas correndo. Então uma senhora passou e ela voltou. Lembre-se que eu estava de máscara. Eu não estava falando, as pessoas me reconhecem geralmente pela minha voz, em um lugar público. Ela disse: você é Joseph Prince? Certo? E eu disse sim, certo? E eu perguntei: como você sabe? E ela disse: eu passei por aqui e te reconheci. Mas o fato é que eu fui reconhecido, e eu fui reconhecido várias vezes durante as minhas férias. Até mesmo alguns garçons em restaurantes ou lugares assim. Mas eu sempre encontro uma oportunidade de ministrar para eles. Viu? É nesse ponto que eu quero chegar. Então, aquela mulher disse: eu acabei de falar com a minha irmã que eu acho que eu passei pelo Joseph Prince. E elas me assistem, certo? Isso foi na Europa. E elas têm me assistido por algum tempo. E ela disse: você pode falar oi para minha irmã? E a irmã estava no telefone e eu falei oi, certo? E ela ficou muito animada comigo no telefone, falamos por um tempo. E ali eu percebi que a irmã dela era salva, mas aquela senhora que estava ali não era salva. Ela era uma senhora de aparência atraente e descobri que ela trabalha em um lugar onde ela canta. Ela usa o seu talento cantando. Depois ela pediu para Jesus abençoar seu talento. E ali ela falou: eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus e esse tipo de coisa. Falou muita coisa. E eu percebi que ela não era salva. Mas ela me assistia na TV com a sua irmã. Por causa disso, ela me reconheceu. E, enquanto conversávamos, eu direcionei a conversa para o Evangelho. E ela disse: você pode orar por mim? Porque às vezes eu sinto como que uma escuridão. Eu sinto como se tivesse uma escuridão na minha mente. E isso meio que me segura. É como se eu pudesse sentir. Mas eu acho que eu consigo resolver isso com a meditação. Eu disse: não, a única libertação é no nome de Jesus. Eu disse: Jesus é o caminho. E ela disse: eu acredito em Jesus, mas ela acreditava numa forma que era mental. Você tem paz no seu coração? Eu perguntei para ela. Porque você falou que acredita em Jesus? Depois disso, ela mencionou que ela acredita em muitas outras coisas também. Ficou claro que Jesus não era o Filho de Deus para ela. Jesus não era o caminho, a verdade e a vida para ela. E eu preguei o Evangelho para aquela mulher. E eu comecei a ver uma transformação. Como eu disse, ela era uma mulher bonita, uma cantora, uma
artista e dava para ver a escuridão se dissipar. Seu rosto ficou brilhante. E eu disse para ela, de agora em diante, Jesus tem que ser o único. Nenhum outro. Não existe outra salvação. Salvação não é encontrada em outro nome. A Bíblia diz em Atos que não existe salvação em outro nome, a não ser no nome de Jesus. E eu perguntei, é só Jesus de agora em diante? Ela disse sim. Digamos que eu fechei o negócio. Amém? E eu a trouxe a Cristo. Dava para ver a diferença. Depois ela perguntou, você pode orar para Jesus abençoar minha voz? Eu já vi o Senhor abençoar a voz de outras pessoas. Amém? Eu ouvi por mim mesmo o pastor Mark cantando. 10 anos atrás. E agora foi uma melhora de 30%. Mas é definitivamente uma melhora. Então, eu falei, com certeza Jesus pode abençoar sua voz. Eu orei naquele momento por ela, para ela ter sucesso na sua indústria. Mas lembre-se de dar a Jesus o louvor. Enquanto isso, a sua irmã estava ouvindo. E a sua irmã ficou muito feliz, muito animada. E nós nos despedimos, ela foi embora. E eu também fui embora, porque já estava muito escuro naquele parque. Depois eu falei para mim mesmo, quem me impulsionou a fazer isso? Porque essa foi a única noite que eu saí sozinho. Estava com a minha família. Porque eu estava ali para servi-los. Eu estava de férias ali para servi-los. Vocês sabem do que estou falando. Amém? Vocês que nasceram de novo do Espírito. Amém? Vocês sacrificam por sua família. Sacrificam com alegria. Amém? Você abre mão da comida que você quer comer para comer a comida que eles querem. Amém? Ninguém respondeu. Será que é a mulher que sacrifica pelo marido? Eu sei que tem que ser dos dois lados. Mas como cabeça da família, esse é o pai cristão. É o marido cristão. Amém? Eu fico feliz em fazer isso. Mas quem colocou isso no meu coração? O Senhor. Então cada um de vocês tem um chamado de Deus. É um alto chamado. E se você cumpre esse chamado, eu te digo que você vai ser mais realizado do que aquele homem que diz que pode ter qualquer mulher do mundo, diz que tem muito dinheiro. Você é verdadeiramente mais realizado do que esse homem. Porque eu te digo, ele não está satisfeito, tem um vazio. Ele acorda pela manhã e esquece quem foi que dormiu com ele. Então, tudo que você pode sonhar, Salomão sonhou. Mas ele não apenas sonhou, ele teve. Salomão disse em Eclesiastes, não me neguei nada que meus olhos desejaram. Qualquer música que quis ouvir, eu reuni os cantores. Não ouvi uma gravação, ele reuniu os cantores. Colocava cantores no seu palácio para cantar para ele. Tudo o que ele queria. Ele tentou horticultura, tentou agricultura, tentou metalurgia, ele tentou de tudo, certo? E ele tinha o dom da sabedoria para poder realizar todas essas coisas. E ele disse, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. No fim do livro de Eclesiastes e também no começo, ele diz assim, vaidade de vaidades, vaidade de vaidades. Pense nisso, no fim ele terminou vazio. Deus está dizendo que você não precisa buscar isso. Eu vou te dar prazer. Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Se Deus te dá alguma notoriedade, as pessoas te reconhecem, é para servir um propósito. Não é para servir você mesmo. Jesus disse, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quando tenta salvar a sua vida, não quer sacrificar, você ouve um chamado para servir. Como em algumas semanas atrás, você ouviu um chamado para servir as crianças. Vai ter que sacrificar. Vai ter que sacrificar o seu tempo, especialmente no domingo. Eu sei porque eu servi na escola dominical quando adolescente. Tem que sacrificar, certo? Mas se você perder esse tempo, você pensa que está perdendo. Mas se perder por amor dele, vai encontrar. E quando encontra, você fala, uou, que vida! É recompensador. Irmãos, quando eu vou dormir à noite, especialmente no domingo, eu durmo bem. Muitos que estão aqui me conhecem. Eles estão comigo desde a época do templo antigo. E naquela época eu ainda trabalhava em tempo integral, secularmente, e ainda pregava. Antes de começar a trabalhar na igreja.
E sabe de algo? Eu fechava os melhores negócios depois que eu pregava, no domingo. Alguém se lembra disso? Alguns líderes experimentaram isso, fechavam os melhores negócios depois de servirem ao Senhor. Amém? Os pastores aqui podem testemunhar que toda vez que vamos a Israel e eu compartilho, ministrando a eles e pregando, compartilhando a palavra, abençoando os nossos guias, abençoando os nossos motoristas, pregando o evangelho para eles e muitos deles já foram até salvos. Oramos para que a construção desse templo fosse aprovada, voltamos da viagem e foi aprovado. Não, foi aprovado quando estávamos lá. Coisas aconteceram quando estávamos lá. Nós voltamos para casa e está cumprido. Quanto mais se esforça por algo, tenta se salvar, se conservar, você acaba perdendo. Mas quando não se preocupa com isso e faz para o Senhor, Jesus diz que perderá a sua vida, mas na verdade não é perder a vida. Se perder, achá-la-á. Amém? Me dá licença aqui. Prega, Pastor Prince, boa mensagem, aleluia. Obrigado, irmão, obrigado. Amém? Jesus disse àquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, achá-la-á. Pense nisso. Talvez, quanto mais tenta, mais deprimido fica. Quanto mais consome, mais deprimido fica. Quanto mais tem, mais deprimido fica. Quanto mais é reconhecido e mais curtidas recebe, mais deprimido você fica. E agora não recebe mais curtidas. Você achava que isso ia te satisfazer? Não perca tempo, não espere até o final da sua vida para você perceber que perdeu o chamado que você recebeu. Amém? Vire para o seu irmão e diga, você tem uma vocação elevada em Cristo, amém? Cada chamado é único. Se um pássaro foi feito para voar, não deve nadar. Sucesso é fazer o que você nasceu para fazer. O que Deus te chamou para fazer. Não tente ser outra pessoa. Vai ser uma cópia. Não vai ser autêntico tentando ser outra pessoa. Não tente ser outra pessoa. Sua vocação é única. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Pastor, você volta e bate na gente desse jeito. Eu não bati, eu abençoei. Existe uma diferença, tá? Bater e abençoar. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus? Vamos olhar Oséias 6 de novo. Sei que o Espírito Santo tem repetido esse texto até no sermão do pastor Lawrence. Ele não está me copiando, eu só estou brincando. Foi um ótimo sermão e ele falou sobre esse assunto também. No início do ano, o Senhor fez eu falar sobre isso também. Está na profecia de Joel e é o nosso tema esse ano, certo? E como Joel e Amós profetizaram essas coisas. É o ano do descanso e aceleração. Estou vendo acontecer. Estamos descansando e acelerando. Tudo está acontecendo rápido na nossa igreja. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você não precisa acelerar, você descansa. Ele vai acelerar. Amém? Você não pergunta quando vai acontecer. Seu trabalho é descansar. Você descansa, ele acelera. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ok, vamos a Oséias 6. Diz assim, depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, Geshem em hebraico, como a chuva serôdia, Malkosh, que rega a terra. Aqui nós temos Deus falando algo sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. E ele nos dá as dicas divinas nesses 2 versículos. Ele diz, depois de 2 dias nos dará a vida. Em 2 Pedro, Pedro fala sobre o princípio de interpretação bíblica quando se fala de dias. Pedro fala assim pelo Espírito Santo. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Quando fala para não ignorar, não ignore. Quando Deus fala para não esquecermos ou para lembrarmos, temos que lembrar. Deus fala para lembrar, nós esquecemos. Leia a Bíblia. Quando diz esqueça as coisas que passaram, nós lembramos daquelas coisas do passado. Mas você não está lá, está no agora. Já passou. Amém? Alguns estão vivendo no futuro. Sabe como vive no futuro? Se preocupando com o futuro. Vive nisso. Vamos voltar ao texto.
Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se você ora por algo e Deus diz, espere um minuto, faça o cálculo. Eu estou brincando, ok? Então, 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia, porque não existe tempo para Deus. Mas o princípio é mencionado 1000 anos, e dia também é mencionado. Então vamos olhar para o texto. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. A expressão dará a vida é muito interessante. É uma palavra na Bíblia. É uma palavra que significa restaurar a vida. Restaurar a vida. Depois de 2 dias. Quando? Depois de 2 dias. Ou seja, depois de 2000 anos. Existe uma geração que está viva hoje, que viveu 2000 anos depois que Jesus veio. Posso ouvi-los? É a nossa geração. Eu quero ver a reação de todos vocês. E eu só consigo ver 1/4 do rosto de vocês. Então vocês têm que piscar bem rápido. Amém? Tem que gritar amém mais alto para eu saber que vocês estão entendendo. Então, depois de 2 dias, não estamos antes, não estamos depois, estamos depois de 2 dias, 2000 anos depois de Jesus. Baseado no calendário gregoriano, é mais ou menos 2022. Mais ou menos, porque não se sabe exatamente o ano que Jesus nasceu ou morreu. O ano 2000 não foi exato, pode ser alguns anos antes ou depois. Porque os estudiosos não têm certeza exatamente quando, mas é por volta. Isso quer dizer que nós estamos no início da manhã, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. Jesus ressuscitou depois, é um padrão para nós, depois de 2 dias. E ele ressuscitou, olha essa dica divina aqui, ele ressuscitou de manhã cedo. Isso quer dizer que não vamos até o final, mas pastor, depois de 2 dias pode ser no final do terceiro dia, 3000 anos. Não. Ele ressuscitou cedo pela manhã. 2022 é cedo pela manhã. Nem passaram 50 anos. Está cedo pela manhã. Nós somos essa geração. Não vamos ser arrebatados imediatamente. Pode acontecer a qualquer momento, mas ele nos dará vida. Nos dará vida novamente. Você vai ver muita restauração de vida e saúde. E isso é algo que eu vejo que o Evangelho vai fazer fortemente, porque o mundo não vai ter resposta para as pragas que vão acontecer. Existem várias pragas por aí, ao redor do mundo que estão surgindo. Quando eu saí da Europa, por exemplo, na verdade, eu vi no noticiário que eles encontraram o vírus da polio no esgoto e declararam o estado de emergência sobre essa situação do esgoto, porque encontraram o vírus da polio. Eu pensei que a polio estava erradicada, certo? Está de volta. E também a tuberculose era para estar erradicada, mas está de volta. Não somente as doenças antigas estão voltando, mas novas estão surgindo. Algumas que nunca ouvimos antes. Existem crianças que nunca viram o rosto de outras pessoas. Só viram as pessoas com máscaras na escola. Amém? É triste, mas você tem que entender que o mundo é diferente. O mundo está diferente de 5 anos atrás. Perceba que algo está acontecendo. E nenhum especialista pode mudar. É hora de percebermos o que a Bíblia está dizendo para nós. Sim, Jesus disse para não nos preocuparmos com isso, mas para sabermos que o fim está próximo. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Você vai ter um corpo, quando ele voltar, que não vai envelhecer, não vai ficar mais doente. Para sempre, meu amigo. Para sempre. Não vai flutuar como um fantasma. Você vai ter um corpo. O mesmo corpo que Jesus tinha quando ressuscitou. Um corpo que podia comer. E todos disseram, amém, glória a Deus. Não vai faltar uma comidinha. Amém? Eu não sei porque eu falei de comida, mas o que tem no céu com esse novo corpo, não se esqueça de quem te deu o paladar. Deus. Para alguns deu um extra. Deus. Então, se Deus te deu as papilas gustativas quando Ele te criou, se Deus fizesse você sentir apenas o gosto amargo, você não saberia a diferença. Não conheceria outro gosto. Mas Deus é tão gracioso que te dá uma variedade de sabores. Até os 5 sentidos, Deus te deu isso. Os teus sentidos de emoção, de prazer, Deus te deu tudo isso. Para a sua glória. Porque Ele te ama.
Então, saiba que o seu novo corpo vai ser muito melhor. Se você gosta dos prazeres dessa vida, pense no que vai acontecer com o seu novo corpo. Nós estamos nos ajustando com a queda, nos ajustando à anormalidade, se posso usar essa palavra. Nós estamos nos ajustando com o que é suave. Mas no céu, meu Deus, não vai para lá agora. Não tem um arrebatamento pessoal. Amém? Você está animado? Então a Bíblia diz, depois de 2 dias nos dará a vida e ao terceiro dia, nós somos o povo do terceiro dia, nos ressuscitará e provavelmente, isso fala do arrebatamento, ele nos ressuscitará e viveremos diante dele. Literalmente, olho no olho, vamos vê-lo face a face. Amém? Vocês estão me entendendo? Certo? Então diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, em hebraico Geshem, como a chuva serôdia que rega a terra. Em Israel, existem 2 chuvas anuais, que são vitais para o seu sustento. Isso quer dizer que quando Deus envia na hora certa, é que Ele está abençoando a nação. Ninguém controla a chuva. Está nas mãos de Deus. Você pode plantar, mas depende de Deus para a chuva. Eu não falo apenas de semente financeira, eu estou falando de qualquer semente. Dependemos de Deus para a colheita. É Deus que dá a colheita. Amém? No antigo Israel e até mesmo nos dias de hoje, a chuva temporã, o ano novo deles começa em setembro. Rosh Hashanah em setembro. E a chuva temporã acontece no início de novembro, final de outubro, início de novembro. Essa é a chuva temporã, as chuvas de inverno. E essas chuvas preparam a semente depois dela ser semeada. Ou seja, o fazendeiro acabou de plantar a semente, mas ele depende dessa chuva para fazer essa semente pelo menos brotar. Quando ele vê um broto verde, ele sabe que tudo está bem. Tudo está bem. E então, a chuva serôdia vem no ano seguinte, no mês de março. Ela vem durante a estação das chuvas, no mês de março. Elas servem para engordar o grão para a colheita. Agora está pronto para a colheita. Essas 2 chuvas na Bíblia são muito importantes. Uma é para a semeadura e a outra é para a colheita. E a Bíblia diz no livro de Tiago que o lavrador espera o precioso fruto da terra, até que receba a chuva temporã e serôdia. Nós estamos vivendo na estação da chuva serôdia. Já estamos prontos para a colheita. Mas toda a chuva vem de Deus, o poder do Espírito Santo que ela representa. E é por isso que a chuva temporã, se você pegar a palavra yará, chuva temporã, e adicionar um mem, ela vira um substantivo que fica moré. E moré significa professor. Porque quando um professor fala, ele dá palavras refrescantes de vida, sabedoria para os seus alunos. Amém? Palavras de vida, poder e beleza. Amém? Veja, para a chuva serôdia, a chuva da colheita. A propósito, a palavra hebraica é malkosh para a chuva serôdia. É quando você vê a colheita, mas você não vê a colheita durante a semeadura. Então seja paciente. A semente está lá. As chuvas caíram, você sente a unção do Espírito Santo. Isso também se aplica às nossas próprias vidas. Talvez estejamos na chuva temporã e sentimos o poder de Deus nos cultos, quando gastamos tempo com Deus, mas não vemos resultado. Quer dizer que você está na estação da semeadura, a semente está germinando, ela está brotando. Deus vai fazer tudo lindo no tempo certo. Amém? E a chuva serôdia, de modo geral, eu creio que nós estamos na chuva serôdia. Teremos uma grande colheita surgindo. Amém? Antes de Jesus voltar. Sabia que Deus falou comigo certa vez e disse que os meus 2 filhos são sinais e maravilhas da chuva temporã e da serôdia. Sabe, isso não é estranho na Bíblia, porque Isaías disse dos seus 2 filhos, Sear-Jezub e Maer-Salal-Hasbaz, que os 2 eram para sinais e maravilhas. E o Senhor me mostrou o seguinte, que a Jéssica nasceu no início de novembro, é a chuva temporã.
a época da chuva temporã. E o meu filho nasceu no mês de março, que é no tempo da chuva serôdia. Os dois são sinais para mim que eu vou ver o cumprimento da chuva temporã e da serôdia. Amém? O que é verdade para mim como pastor dessa igreja, é verdade para todos vocês também. Glória a Deus! Amém! Você tem que entender isso. Nós somos o povo do segundo dia. O que vai acontecer? Deus prometeu, na verdade sua promessa foi para Abraão e para os seus descendentes, que através da semente de Abraão, o mundo todo seria abençoado, certo? Isso já foi ordenado, já está acontecendo. A nação de Israel tem que ser a primeira a ouvir o Evangelho. Deus enviou seu filho como um judeu, nascido na nação de Israel, em Belém de Judá. Mas quando Jesus foi rejeitado por Israel, ele se tornou pão da vida para os gentios. A história de José, rejeitado pelos seus irmãos, ele era amado pelo pai, muito amado pelo pai, mas rejeitado pelos seus irmãos. Amém? Assim foi Jesus, amado pelo pai, rejeitado pelos seus irmãos e se tornou pão da vida. Se tornou o pão da vida para o mundo. Pense nisso. Não é a história da Bíblia? Os gentios aceitaram Jesus e são abençoados por 2000 anos. Todo o avanço da civilização, seja nas artes ou na medicina, aconteceu porque Jesus foi recebido. E a geração de hoje está aproveitando disso. Mas Deus não esqueceu de Israel, assim como José, mesmo alimentando os gentios, se lembrou dos seus irmãos. E mais tarde, ele se revelou para os seus irmãos. Amém? Então, o que vai acontecer depois do arrebatamento? Qual festa vamos ter lá? As bodas. Amém? Um casamento. Amém? Vamos ter as bodas. Olha isso, em João 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Diga, no terceiro dia. Diga, terceiro dia. Quando? No terceiro dia. Não há nada sem significado na Bíblia. Tudo tem um significado divino. Quando fala terceiro dia, tem um motivo. No terceiro dia houve um casamento. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Jesus e seus discípulos foram convidados. O pai está fazendo uma festa para o seu filho e a noiva. E quando vai acontecer? No terceiro dia. Nós somos os únicos que podem dizer que somos crentes do terceiro dia. Muitos viveram antes do ano 2000. Como Martinho Lutero, não puderam dizer que eram crentes do terceiro dia. Nós podemos. Entendeu? Somos do terceiro dia. E o que vai acontecer? Um casamento. Vamos subir e vai ter as bodas. Depois do arrebatamento vão ser as bodas. Amém? Vão ser distribuídas recompensas também. E depois vai ter as bodas. Nós chamamos de bodas do Cordeiro. Veja, vamos para outra parte das Escrituras, capítulo 4. Você se lembra da história de Jesus e a mulher no poço? Eu sei que você lembra da história do pastor e uma mulher no parque. Certo? Mas lembra de Jesus e a mulher no poço? No meu caso, era Jesus fazendo aquilo também. Então, se você contar o número de palavras que Jesus falou com ela, foram 7 palavras. As suas palavras, a sua resposta. Exatamente 7. E a mulher disse que ela tinha tido 5 maridos na vida. 5 maridos. E ainda não estava satisfeita, estava ansiando por alguém. Estava procurando amor nos lugares errados. Não somente isso. Jesus disse, aquele que você está morando agora não é seu marido. 5 maridos, todos divorciados, certo? E agora estava vivendo em adultério. Então, o homem que estava morando agora, 6 homens. Mas ela conheceu o 7º homem. Ela conheceu o 7º homem. 7 na Bíblia é o número da perfeição. Aleluia! Ela conheceu o 7º homem e não teve mais sede. Em 7 declarações, com 7 declarações, Jesus revelou quem ele era. E para ela, ele se revelou como o Messias. Jesus disse para aquela mulher, eu o sou, eu que falo contigo. Ela ficou tão animada que se tornou uma evangelista. Foi para a cidade de Samaria, que era composta de gentios, e falou para eles sobre Jesus. Olha o que aconteceu, as pessoas vieram a Jesus e o convidaram para ficar com eles. Quanto tempo ele ficou lá? Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. De novo, 2 dias com os gentios.
2000 anos lidando com gentios na história. Eu estou mostrando para vocês onde vocês estão profeticamente falando. E um pouco mais tarde vamos falar mais do lado prático. Vou falar das suas necessidades atuais. E vou falar da postura de comando que devemos tomar. Eu sei que o custo de vida subiu, apenas nessas poucas semanas. Eu sei, e o Senhor sabe. Seu pai sabe o que você precisa antes de pedir. O seu pai sabe. Não preciso citar o verso. Apenas 3 palavras. Seu pai sabe. E para adicionar a isso que você, é bem pessoal, tem uma necessidade. Até mesmo antes. Mas eu ainda não orei, pastor. Antes de você pedir. Vai chegar um momento, no fim dos tempos, que antes de você pedir, ele vai responder. Isaías profetizou sobre isso, que haverá uma oração. Eu acho que muitos já estão experimentando isso. Você pensa sobre isso, mas não teve tempo para orar. Você queria orar, mas não orou. E vai acontecer. É Deus respondendo sua oração. É por isso que estamos no ano da aceleração. Antes de orar, uau, já aconteceu. E você pensa, como isso aconteceu? Será que é Deus porque eu nem pedi? É Ele. É esse versículo da Bíblia. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. É uma profecia na Bíblia. Então, irmãos, está acontecendo na nossa geração, a do terceiro dia. Você me entende? Então, Jesus passou tempo com os gentios durante esses 2000 anos, 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Isso está acontecendo. Mais gentios acreditam em Jesus do que judeus. Mas ele não esqueceu os judeus. Olha aqui. Porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois, diga 2 dias. Depois de quê? 2 dias. Somos a geração depois dos 2 dias. Certo? Partiu dali e foi para a Galileia. Ele deixou os gentios para voltar para o seu povo. Como eu sei disso? A Galileia é muito grande. Para onde ele foi? Especificamente. Continua. 2ª vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Existe uma indicação aqui, uma dica divina, dizendo que vai ter um casamento. Depois de 2000 anos com os gentios, ele vai voltar para os judeus, os galileus, certo? O povo judeu. E depois vai ter a festa. Lembra da história de Lázaro que Jesus ressuscitou? Quando os mensageiros vieram a Jesus, ele estava em Betabara, além do Jordão. É a Betânia depois de Jordão. Betabara quer dizer do outro lado. O lado dos gentios, na verdade. Ele estava lá. E a notícia chegou a ele. Que Lázaro estava doente e morrendo. Então Lázaro, Maria e Marta eram todos judeus. Mas observe o que a Bíblia diz. Em João 11. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Israel rejeitou Jesus, mas ele nunca parou de amá-los. Tem algo sobre Deus. Se você não quer que Ele te abençoe, Ele não vai te abençoar. Certo? Ele vai te abençoar no sentido de bênçãos gerais, como a chuva que cai sobre justos e injustos, colheitas frutíferas e tudo isso, bênçãos gerais. Mas se você não o quiser para a salvação, as bênçãos que importam para a eternidade, se você não quer uma vida plena e abundante, Ele não vai forçar suas bênçãos em você. Lembre-se disso. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Se livre escolha não existisse, o mundo não estaria em problemas. Todos iriam obedecer. Seria uma utopia perfeita. Mas não é isso que Deus quer. Mas quando Ele deu o livre-arbítrio, Ele correu um risco. Isso explica as coisas. Não culpe a Deus. Culpe o fato que o homem escolheu errado. Ok? Então, continuando. E a propósito, você pode escolher a coisa errada. Não seja infantil. Esperava um resultado diferente. Sabe o que é insanidade? É fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Eu não disse isso. Einstein disse. Insanidade é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Amém? Não olhe para o seu marido. É para todos nós. Não olhe para sua esposa. É para todos nós. Ok. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã. Jesus ama Israel. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quantos dias? Mais 2 dias. No lugar dos gentios. Certo?
E você sabe o que aconteceu? Depois disso, depois dos 2 dias, no terceiro dia ele disse, vamos outra vez para a Judéia. Voltou para os judeus. Em 1948 eles voltaram a ser nação de forma sobrenatural. Do fogo do holocausto, Deus os trouxe de volta do norte, sul, leste, oeste, de volta para sua terra. Depois de 2000 anos dispersos, eles voltaram, certo? E Deus está lidando com eles novamente. O ponto que estamos agora é que Deus ainda está lidando com os gentios e vai haver um grande avivamento, amém? Glória a Deus, aleluia. Já está acontecendo. Já vemos aqui na igreja, mas também no mundo inteiro. E depois ele vai lidar com Israel completamente. Mas ele já está lidando com os dois. Somos a única geração que pode dizer isso. Porque a geração antes dos 2 dias, ou durante os 2 dias, não pode dizer isso porque ele estava lidando com os gentios. Mas agora eles estão prontos. Existem mais crentes em Israel agora do que nunca. Amém? É verdade. Avivamento está acontecendo em Israel. E por que isso? Porque ele está voltando para a Judéia. Vamos outra vez para a Judéia. Judéia, de onde vem a palavra judeu. Vamos outra vez para a Judéia. Certo? Você está vendo isso? Você lembra da história de Josué? A história de Josué e como ele carregou. Deus falou para ele comandar aos sacerdotes para carregarem a arca para dentro do rio Jordão. E o rio Jordão naquela época estava transbordando, estava rugindo, era torrencial, não tinha como cruzar. Te carregaria até o Mar Morto. E você estaria morto no Mar Morto. Te carregaria até o Mar Morto. Então Deus disse para eles, vocês vão atravessar o rio Jordão. Mas veja, é aqui onde nós podemos ver o princípio da lei e da provisão, ou suprimento. Mas, pastor, eu não vejo o suprimento. Eu não vejo a chuva. Está vindo. Mas eu ainda não vejo. Existe um tempo. A chuva temporã não vem no tempo da serôdia. A serôdia não vem no tempo da temporã. Existe tempo para tudo. E um propósito para isso. Ok? Escute. Aprenda essa lei. Deus não te dá graça antes da sua necessidade. A lei é que quando está diante da necessidade, então a graça vem. Você consegue me entender? Então, aqui era um rio que estava transbordando, torrencial, não era como hoje. Hoje em dia o rio Jordão foi desviado para várias saídas para ajudar a nação da Jordânia e tudo isso. Hoje ele é bem estreito, mas naquela época ele era largo. E naquela época, durante a primavera, ele transbordava. Não era um bom momento para cruzar. Mas observe que quando estavam no acampamento, nada aconteceu. O rio continuava transbordando. Quando eles chegaram perto, ainda estava transbordando. Então, olha o que Deus disse. Levantou-se Josué de madrugada e sucedeu ao fim de 3 dias. Você viu isso? Viu isso? E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial. E eles disseram o seguinte: essa é uma mensagem para nós, para a nossa geração. Nós somos o povo dos 2 dias. Depois de 2 dias. Depois de 2 dias. Somos o povo do 3º dia. Vamos lá, povo do 3º dia. Somos o povo do 3º dia. Você me entende? Vamos lá, irmãos. Temos que ficar animados porque estamos vivendo num tempo profético. Outras gerações queriam isso. Quando estudaram isso, disseram, eu quero isso. Nós já passamos disso. Já passamos dos 2 dias. Jesus fez tudo isso depois de 2 dias. Certo? Nós somos essa geração. Amém? Você nasceu em 1900 e quê? 1945? Nos anos 50, amém? Nos anos 60 foi uma boa época. Década de 70, década de 80, é tudo depois. Amém? Então, quando virdes a arca do concerto do Senhor, e nós sabemos que a arca é Jesus, representa Jesus. O propiciatório com seu sangue aspergido representa a sua morte na cruz. Amém? O brilho da sua glória é o ouro e a expressa imagem da sua pessoa é a madeira. Em Hebreus capítulo 1. O resplendor da sua glória e a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela sua palavra é a coroa do propiciatório, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando foi sacrificado, foi o sangue no propiciatório. Tudo está em Hebreus capítulo 1.
Vemos a Arca da Aliança. Então, quando você vê a arca andar, se prepare, porque você também vai. Jesus ressuscitou corporalmente no terceiro dia. Não vemos isso hoje em dia, até mesmo com cristãos. Apenas a alma e o espírito saem para ir com o Senhor. Não vemos ressurreição corporal. Mas Deus diz: o que aconteceu foi que Jesus morreu e ressuscitou. E olha isso. Haja, contudo, distância entre vós e ela como uma medida de 2.000 côvados. Não 1.000, não 3.000, mas 2.000 côvados. Vai acontecer, você vai ter uma ressurreição corporal. 2.000 anos depois que Jesus ressuscitou. Fique atento. Que futuro para nós crentes. Pessoas estão cabisbaixas e deprimidas. Olhando em volta e deprimidas. Nós olhamos para Jesus e estamos em repouso e abençoados. Não é? Amém? Olha isso. Deus diz: não vos chegueis a ela para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. E Josué disse: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Ele está prestes a fazer outra coisa no terceiro dia. Antes do rio Jordão se abrir, ele vai fazer algo mais para nós. Isso é revelação. Cada nome, cada detalhe na Bíblia tem um propósito. É para estudarmos. E a Bíblia diz em Coríntios que tudo o que aconteceu com eles no Antigo Testamento são tupós, no grego, tipos. São tipos, padrões para nós vermos hoje. Como o terceiro dia é o dia 3.000. Na verdade, são 3.000 anos. Então, nós somos as pessoas do terceiro dia, depois dos 2.000 anos. Nós vemos isso no Antigo Testamento. Então, a doutrina está no Novo Testamento, mas muitos dos detalhes da doutrina estão no Antigo. Cabe a nós estudar os dois. O Antigo é o Novo escondido, o Novo é o Antigo revelado. A sua Bíblia é uma coisa incrível. Amém. Eu te convido a participar da Academia da Graça. Porque toda essa revelação é construída em revelações. Posso ouvir um amém? Então aqui, ele diz: chegai-vos, ele vai fazer algo por vocês. E para os inimigos, acabei de falar, certo? Que vai acontecer no terceiro ano. Desculpa, terceiro dia. 7 inimigos perfeitos, verdadeiros inimigos, que virão contra você. Pode ser a depressão, você sente vergonha, humilhação, se sente para baixo. Eram os inimigos da terra. Quando Josué entrou, esses inimigos tipificam os inimigos que enfrentamos hoje. Olha isso, mais para frente. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus e os heteus e os heveus e os ferezeus e os girgazeus e os amorreus e os jebuseus e os covideus e os omicrozeus e os variolizeus. Qualquer eus que estiver enfrentando, depressão zeus. Mas quando você estuda esses nomes em hebraico, cananeu significa como que se fosse negócios. A ideia de tráfico, traficante, tem a ideia de tráfico ou troca. A ideia de negócio. Cananeus eram negociantes. Deixa eu te dizer algo. Por que isso é ruim? Por que eram inimigos? Porque no reino de Deus, escute, a primeira coisa que tem que derrotar é a justiça própria. Pare com essa ideia que se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Se eu fizer algo, Deus vai fazer isso. Não é verdade. Certo? A salvação não funciona assim. Aquela mulher no parque também me falou: eu faço isso, eu faço aquilo. Então eu tive que destruir aquela justiça própria. Com tato do Espírito Santo. Amém? Tive que levá-la ao fim de si mesma. Eu disse: olha para você, você está deprimida. Seja no que for que acredita, se você acredita que é certo, por que você está deprimida? Por que você sente uma força em você à noite? Você está crendo errado. Certo? Então, a primeira coisa é: não pense que pode dar algo a Deus em troca de outra coisa. Veja bem, amigo, não pode dar nada a Deus.
Porque tudo que você tem vem dele. Até mesmo no caso de Davi, ele deu para Deus as riquezas e ele disse: riquezas e glória vêm de diante de ti. Nós nos orgulhamos do dízimo, 10%. Qual sócio majoritário leva 10%? É você ou ele? 10% para mim parece muito pouco. 10% é muito dinheiro, aquela igreja só quer o teu dinheiro, sabe? É isso que a mídia tenta retratar. É 10%. Você se pergunta, em qual empresa no mundo o sócio majoritário recebe 10%? Ah, todo o meu dinheiro é de Deus. Já ouviu isso? Eu acho engraçado quando alguém diz isso. Se alguém diz eu amo a minha esposa, a melhor coisa é entrevistar a esposa. Vocês aceitam só isso, mulheres? Alguém dizer eu amo a minha esposa. Você quer ouvir todos os dias. Você quer ver em ações. Certo? Esquece, eu não preciso do amém de vocês. Amém, Pastor Prince. Amém, amém, glória a Deus. Eu aprendi a me encorajar, como Davi fez muito tempo atrás. Pode ser uma igreja pequena ou grande, não importa. Amém? A opinião boa de vocês sobre mim é bom, mas não é necessária. É verdade, se você viver assim, se pensar assim sobre os seus amigos e tudo isso, você posta algo no Instagram e não recebe muitos comentários. Os comentários são bons, mas não são necessários. Tenha essa atitude. O que é necessário é o que Deus fala sobre você. E o que a sua esposa fala sobre você. Ou o que a sua família fala sobre você. Mas Deus vem primeiro, amém? Glória a Deus. Ok, falamos dos cananeus, agora os heteus. Heteus vem de Het. E Het é terror, medo. Ele vai te livrar da justiça própria, daquele espírito que quer negociar, vai te entregá-lo à graça e vai te livrar do medo e do terror. Que tipo de medo você tem? Você tem medo da noite? Medo de ir dormir? Medo de perder seus filhos? Medo do futuro, da escassez? Medo de não ter dinheiro suficiente? Qual é o seu medo? Qual o seu medo? Amém? Qual medo você tem? Você não precisa falar alto. Deus promete que sem falta, Ele vai expulsar o seu medo. Quando? No terceiro dia. Amém? O terceiro inimigo que Ele vai expulsar são os heveus. Heveus significa pessoas que são invasoras. Invasores, sabe o que é isso? As aldeias daquela época não eram grandes cidades como Belém ou Jerusalém. Belém não era muito grande, mas como Jerusalém. Mas os invasores são pessoas que vêm e ficam na sua casa. Eles vêm e ficam na sua propriedade, não pertence a eles. Você entende? Existem áreas na sua vida agora mesmo que o inimigo está invadindo. Talvez seja na área de influência com seus filhos. São mais influenciados pelo mundo do que influenciados por você. Amém? Existem invasores aí. Talvez existam invasores na área das suas crenças. Invadiram seu sistema de crenças. Você creu em algo e agora vê o resultado, não é frutífero. Porque os invasores removeram a palavra de Deus. Satanás vem e rouba a palavra que é plantada. E ele substitui com algo que invade a sua mente e agora você está acreditando em algo e não vê resultado na sua vida. Às vezes falamos para as pessoas não fazerem certas coisas, mas elas fazem e depois vemos elas tropeçando, caindo. E você se pergunta, sabe? Será que elas são gratas pelo conselho que eu dei? Pais sabem o que eu estou falando. Falamos algo para os nossos filhos para corrigi-los. Não queremos que batam a cara na parede, que terminem como nós, que sofram a dor que nós passamos no passado, mas acabam descobrindo por si próprios. Existe a escola do Espírito Santo, mas também existe a escola da vida real. Eu recomendo a escola do Espírito Santo. Tem gente que só recebe pancada da vida, mas mesmo assim não aprendem. Não olhe para sua esposa, não olhe para o seu marido, só olhe para o pastor Mark. Amém? Então,
O pastor Mark é incrível, é um homem sábio. As coisas que saem da boca dele, eu fico, uou! Carne e sangue não revelaram isso para você, mas o meu Pai que está nos céus. Ok, vamos para o próximo. Vamos ver os ferezeus. Quem são os ferezeus? Ferezeus em hebraico quer dizer uma aldeia sem muros, uma aldeia sem proteção. Isso é bom? Não. Nos tempos bíblicos, uma aldeia sem muro era uma aldeia sem proteção. Lembra de Neemias? Uma das prioridades que tinham quando voltaram para Jerusalém era construir os muros. Eles eram para defesa, serviam de proteção. Você sente que os seus inimigos estão te atacando com uma sensação de vulnerabilidade? Se sente vulnerável? Você se sente desprotegido? Quando vai dormir à noite, uma das melhores coisas é saber que você está protegido. Dê aos seus filhos menores a sensação de que Jesus está os segurando. Enquanto dormem, Ele os segura no seu colo. A Bíblia diz isso. He shall feed his flock like a shepherd. He will gather the lambs in his arms. Essa música é baseada num verso de Isaías. Como o pastor apacentará o seu rebanho entre os braços e recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, no seu peito. And carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young. As mães que estão grávidas guiará gentilmente. Então, pastor, e Isaías diz que ele apacentará o rebanho, recolherá os cordeirinhos e o levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Amém? Isso fala do ministério do pastor. Tem todas essas indicações. Então, diga para eles que eles são abraçados, porque muitas vezes, não somente com as crianças, mas conosco, a essência da depressão é uma sensação de desamparo e vulnerabilidade. É uma sensação tipo, mas eu não estou protegido, eu estou sozinho no mundo, estou tão vulnerável. Certo? Amigo, em seus braços não precisa se sentir vulnerável. No entanto, ele vai expulsar a falta de proteção na sua vida. Essa vulnerabilidade é um inimigo. O inimigo traz uma sensação de que não tem proteção, você está sozinho. Ninguém para te defender. Ninguém se importa com você. All by yourself, don't wanna be. Conhece esse hino? Ok, então, o último é... Não é o último. Onde estamos agora? Me ajude, acabei de chegar de viagem. O quinto, os Girgazeus, certo? Os Girgazeus. Primeiro tem que aprender a pronunciar. Diga Girgazeus. Girgazeus. Os Girgazeus, literalmente o nome quer dizer ficar em cima ou se chafurdar em argila. Literalmente, que fica no barro. Pessoas que vivem no barro. O barro é o seu corpo. O seu corpo é feito de barro. Se esfregar, barro vai sair. Quando é queimado, vira pó. Amém? Amém? Por que está rindo tão alto, Lawrence? Certo? Se esfregar ele, vai sair diamante, pó de diamante. Amém? É barro, irmão. Certo? Então, quer dizer pessoas que estão na carne. Ele vai te livrar de estar na carne. É da onde vem muito problema. Na verdade, quando nascemos de novo, não estamos mais na carne, mas no Espírito. O Espírito de Deus habita em você. Mas devemos aprender a andar no Espírito. Amém? E é por isso que aqui, nos nossos cultos, nós ensinamos as pessoas a andar no Espírito. O que eu tenho compartilhado é parte de andar no Espírito. Posso ouvir um amém? Ok, vamos lá. Vamos para o último. Os amorreus vem da palavra amar. Vaiomer Moshe. Quer dizer, amar. Moshe disse. Vaiomer Moshe. Assim disse Moisés. Amar é a palavra dizer de forma simplificada. O negativo de amar é calúnia. Ele vai te livrar da calúnia. E amar não é só no sentido individual, mas também no sentido público. Ele vai te livrar da calúnia pública. Vou te dizer algo sobre redes sociais. Os cristãos não estão sendo bem representados. Eu sei que, de certa forma,
É culpa deles mesmos, sim. Eu sei. Mas o foco e a inclinação está muito voltado para anticristãos. Eu digo na maioria das vezes. Então, ouça com atenção. Não acredite em tudo que lê nas redes sociais. Pode acreditar na palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus, preservada através das gerações. Céu e terra vão passar, mas minhas palavras não passarão. Mas a palavra do homem passa. Não acredite em tudo que lê. Às vezes é uma tendência e eles veem o que você curte e começa a aparecer esse tipo de vídeo para você. Ou pode ser fotos, em qualquer rede social que estiver usando. O algoritmo vê a sua propensão ou o que você gosta de ver. Às vezes eu nem curto coisas assim ou sigo pessoas assim, mas de qualquer forma, essas coisas aparecem para mim. Eles querem que eu veja aquilo que eu não quero ver. É deliberado. Coisas que eu não acredito, eles ficam me mostrando. Amém? Está acontecendo. Tudo que você lê, lembre-se disso. Sempre tem o outro lado da história, que não estão mostrando. A sua verdade não vem disso. Da carne mortal, onde seu fôlego está em suas narinas, que são dependentes de Deus para o seu sustento. Mas nem sabem disso. Sua verdade não vem deles, mas do Deus Todo-Poderoso, que não pode mentir. Ok? Ele vai te proteger da calúnia pública. E os jebuseus? Jebus é a ideia de ser pisoteado, oprimido. Ele vai te livrar da opressão. Um lugar de vergonha, um lugar onde você se sente pisoteado, sente que está sempre sendo humilhado. Ele vai te libertar disso. A promoção está chegando. Pode reverter tudo isso. Em vez de ser oprimido, ele vai te promover. Ele vai te levantar com alegria, amor e paz. Não apenas pense em posição, pense em ser elevado em amor, paz e alegria. Pensamentos que são refinados e pensamentos maravilhosos. Agora, olha isso. Isso vai acontecer, Josué diz pelo Espírito Santo. Vamos ver o verso anterior. O versículo 9. Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Não são palavras de Josué, mas de Deus. No terceiro dia ele farás por nós 7 inimigos eliminados. Vai acontecer. O que estamos vendo agora, nesse exato momento, estão sendo eliminados um por um, mas observe que calúnia está no final. Vai acontecer. Deus vai eliminar. Amém, vai acontecer. Veja, uma promessa é essa. Em Deuteronômio 28. As pessoas vão ver que você é chamado pelo nome do Senhor e vão te temer. Caluniar um crente vai causar problemas. Não é você que faz isso, o crente sempre abençoa, faz o bem para aquele que calunia. Mas de alguma forma, algo vai acontecer, que o povo vai temer caluniar um crente. Vamos ver isso. Então, continuando, vou terminar aqui. Vamos avançar um pouco no capítulo. Versículo 11 e 12. Deixa eu ler os versos. A arca está viajando, tome para si 12 homens. A arca da aliança vai na frente, Jesus primeiro. Sempre coloque Jesus na frente, mas cuidado, entenda algo. Quem você segue como líder na sua vida, Jesus está na frente, sim. Mas Jesus nomeia um ministério, nomeia pastores. Os líderes que você segue podem te colocar na terra ou te tirar dela. Você se lembra dos espias? Os espias incrédulos impediram que toda geração entrasse na terra. Certo? Então, tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão. E as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. É a ideia de exaltar Jesus sempre. Em tudo que fizermos, devemos exaltar a Jesus. É você? Não, é Jesus. Amém? 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 Glória a Deus. Aleluia. Versículo 15.
E os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã. Isso é incrível. Deus abriu o rio Jordão até a cidade de Adã. Ainda está lá em Israel, às margens do rio Jordão. Por que Adã? É como se toda maldição, todas as consequências mais que entraram por causa da queda de Adão, Deus vai, eu gosto de usar a palavra, dar um tapa de volta até Adão. E depois diz algo interessante. Diz que está da banda de Sartã. A cidade de Adã está do lado de Sartã, que significa angústia ou problema. Adão e toda a angústia e problemas que vieram por causa da queda serão lançados de volta. Será tudo revertido. Tudo retribuído. Quando? No terceiro dia. No terceiro dia. Tem que falar terceiro, não segundo, terceiro. Tem uma diferença. Agora eu vou terminar com isso. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, pararam-se as águas que vinham de cima. Voltando para o versículo 14, na verdade para o 13, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes repousem nas águas do Jordão, se separam as águas do Jordão. Quando que Deus vai separar as águas do Jordão? Quando Deus vai abrir o rio Jordão? Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes tocarem. Aprenda isso. Deus não dá graça antes da sua necessidade. Ou seja, se tem uma batalha amanhã, você tem que fazer uma apresentação ou algo assim, e você está preocupado, não sente coragem, você não sente a inspiração, não sente a força. Deus não equipa o soldado, escute, é um princípio. Hoje, com força em seus braços, ou coragem no coração para a batalha de amanhã. Aprenda isso. Deus te dá a força e a coragem quando está cara a cara com o inimigo. Eu falo do povo de Deus. Então não se preocupe hoje com o que Ele vai dar quando a hora chegar. Por isso Jesus disse, não se preocupe com o amanhã. A graça é para hoje. Os sacerdotes, quando viram o rio Jordão transbordando, não tinha como cruzar.